O setor de construção civil é justamente aquele setor com maior potencial de rentabilidade da bolsa hoje. E eu vou explicar para você a dinâmica, o porquê, a razão para que você entenda isso relacionado ao futuro e não somente ao passado. Por que que o setor de construção civil ele é o setor mais cíclico que existe? Por que que ele é o setor que a gente vê maior volatilidade? Isso nos abre muita oportunidade. Se você sabe como lidar, como você sabe a dinâmica do setor em cada momento do ciclo, você consegue ter uma rentabilidade muito maior. Inclusive, Ricardo Amorim, tá? A técnica de investimento em ações dele, uma vez eu ouvi ele falando, é uma técnica extremamente simples. O que é? No momento de queda nos juros, compra a construtora. Depois que, na visão dele, os juros não tem muito mais para onde cair, ele vende construtora e acabou. Essa é a técnica Ricardo Amorim de investimento. Mas, por quê? E muita gente, isso é polêmico, tem gente que não investe. O próprio Barsi, que é uma figura icônica no nosso mercado, não investe em construtoras, né? Mas, basicamente, você tem que entender a dinâmica e tomar a sua decisão, né? Eu já ganhei muito dinheiro em construtora e ganho. Meu saldo é muito positivo. Por quê? Por conta da exposição em um determinado perfil de ações, tá? Que certamente o Barsi sabe que existe, mas ele não prefere não investir nesse setor. E por conta do momento. Então, o que acontece? Vamos parar para pensar. Qual é o grande sonho do brasileiro? Comprar a casa própria. Quando que o brasileiro faz isso? O brasileiro faz isso quando as taxas de juros dos financiamentos estão mais baixas, né? Quando as taxas estão altas, geralmente o que está acontecendo? Aumento do desemprego, então as pessoas ficam com medo de fazer um comprometimento financeiro de 15 anos, 20 anos, 30 anos, e as taxas de juros estão mais altas. Então, poxa, deixa para lá esse sonho da casa própria, depois a gente vê isso, e aí fica engavetando esse sonho, 1, 2, 3 anos como aconteceu agora. Depois de 3 anos, os juros começam a cair. A última queda nos juros que a gente teve foi lá em 2020, agora em 2023. Os juros começam a cair. O que acontece? Quando os juros começam a cair, os grandes empresários, quem tem muito dinheiro, quem é rico de verdade, pega aqueles seus múltiplos milhões que tem lá investido em renda fixa, na preguiça do 1% ao mês, e eles veem assim, ó. Eles veem assim, ó. Ixi, esse 1% ao mês está acabando. Eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. E aí, esse dinheiro que estava lá meio que dormindo em berço esplêndido, rendendo 1% ao mês, que agora não rende mais, ele vai ser aplicado, vai ser investido. Aí, grandes empresários começam a investir no seu próprio negócio. Às vezes, o caixa das empresas não procuram expandir mais. O caixa está lá investido em rendendo lá mais de 1% ao mês, está todo mundo tranquilo. Começou a cair o juro, opa, esse rendimento de 1% ao mês vai acabar. Preciso fazer algo. E aí, os empresários vão lá, pegam fontes de financiamento para expandir os seus negócios, porque agora eles estão focando no seu negócio. Antes eles estavam focando o caixa nos investimentos. Por quê? Eu consigo ganhar 1% ao mês sem fazer nada, então vou ficar ali até a situação econômica melhorar. E basicamente, você tem juro caindo, você tem os empresários investindo mais porque eles precisam ter uma remuneração maior. Se o empresário está investindo mais e o brasileiro está com sonho da casa própria, o que falta? Engavetado há tanto tempo, o que falta? Aumento da empregabilidade. O que a gente já está vendo? Taxa de desemprego já está caindo há muito tempo e está na faixa dos 8%. Estava em 14, 13, 12, agora está em 8%. E cada vez o fomento ao emprego vai ser maior. Por quê? Porque o empresário vai passar a investir mais e expandir os seus negócios e aí entra um ciclo positivo. Empresário contrata funcionários, esse funcionário aumenta o seu poder de compra, o seu poder de consumo, taxa de juros está mais baixa, o que ele vai fazer? Comprar sua sonhada casa própria, financiada porque agora o juro está mais baixo. E isso faz com que as empresas de construção tenham que lançar novos empreendimentos imobiliários, construir mais, o que faz com que elas vendam mais, aumentem sua lucratividade. Então você tem um ciclo de diminuição do desemprego, ou seja, aumento do emprego, aumento do poder aquisitivo das pessoas. As pessoas conseguem comprar mais, aumenta o consumo, né? Conseguindo comprar mais, as empresas precisam produzir mais, vender mais. Para as empresas produzirem mais, vender mais, tem que contratar mais gente. Contratou mais gente, tem mais gente dinheiro no bolso, mais gente vai estar comprando e você tem uma espiral positiva, certo? Então, essas empresas de construção, elas, como mexe com o imaginário, o sonho muito grande, é o sonho número 1 de qualquer pessoa, é a sua casa própria, tirando exceções, tá? Você tem essas empresas disparando o seu volume de construção, o seu volume de venda e, por consequência, o seu lucro. Em momentos que a taxa de juros está caindo, quando a taxa de juros sobe, o que acontece? O ciclo se inverte.
Se a taxa de juros sobe, o empresário que está lá correndo o risco de falir todo santo dia, ele vai pensar 3 vezes antes de fazer uma expansão. Porque o ciclo da economia é um ciclo de contração, é um ciclo de piora da economia. Então, ele vai deixar o seu dinheiro em berço esplêndido. Naturalmente, se a taxa de juros está subindo, é porque a inflação está alta. Ou seja, as pessoas já estão passando por um aperto, uma dificuldade financeira. Então, ele não vai querer produzir mais, porque o consumo já está caindo, porque a inflação já está muito alta, as pessoas já não estão gastando tanto, estão segurando. Então ele diminui a produção, às vezes demite algumas pessoas, o que acontece? Diminui ainda mais o poder de compra das pessoas e é aí que as pessoas não vão se comprometer com a casa própria. Então quando você vai investir no setor imobiliário, falando agora especificamente sobre o setor de construção civil, o setor de shopping a gente também tem essa correlação de taxa de juros mais baixa, maior circulação nos shoppings, maior volume de vendas. Isso a gente vê muito mais claro nos fundos imobiliários, inclusive. Então, vale para todas as empresas, mas eu quero focar mais aqui na construção civil. Construção civil, qual é o momento de você investir? Quando a taxa de juros está elevada. Hoje a taxa de juros ainda está elevada, mesmo com a queda. E qual é o momento de você vender? Quando a taxa de juros estiver baixa. Por quê? Porque se você mantiver as ações de construtoras quando a taxa de juros estiver lá embaixo, o que vai acontecer? Daqui a pouco vem uma nova alta nos juros, porque a economia é cíclica, e você vai se dar mal, você vai perder muito dinheiro, porque as ações vão desvalorizar pra caramba. Ações vão desvalorizar pra caramba. Tá? Então, você tem que saber quando entrar e quando sair. Essas não são ações para você ter sempre em carteira. Essa é uma alocação tática, não é uma alocação estratégica. Não é um tipo de ação, um perfil, um setor para você ter para sempre. É um setor para você comprar em algum momento e vender em outro. Vinícius, eu não quero esse tipo de setor. Não invista. E tem uma rentabilidade um pouco menor e está tudo bem. Zero estresse.